vamos trabalhar hoje na nossa aula. Sejam todos bem-vindos à nossa aula teológica, conhecerem também a Deus. Hoje, quando nós vamos tratar aqui dos argumentos para a existência de Deus, nós vamos entender alguns pontos muito importantes. É muito interessante que você esteja ligado em tudo que a gente falar. Pega o seu caderno, anota, para que você possa crescer um pouco mais, tá bom? Muito bem, uma vez que você já está aí, nós vamos falar um pouquinho acerca do argumento cosmológico. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês que nós estamos trazendo na descrição do vídeo alguns vídeos para que vocês possam assisti-los. São vídeos curtos e, se fosse longo, valeria a pena. Vídeos que valem a pena você verificar. Argumento para a existência de Deus, tá? Então nós temos ali do Dr. William Lane Craig e outros vídeos muito interessantes. São complementos dessa aula, tá legal? Discutam esses vídeos nos grupos que vocês estão. Colhem esses vídeos nos grupos que vocês estão. Vale muito a pena esse aprendizado, ok? Muito bem, nós vamos começando então agora com o argumento. O argumento que nós vamos falar agora é o argumento cosmológico. Por que essa aula é interessante, pessoal? Essa aula é interessante pelo seguinte: porque você vai encontrar pessoas que vão dizer que não acreditam em Deus. E quando você encontra alguém que diz que não acredita em Deus, não adianta, por exemplo, você ficar debatendo com a Bíblia. Nesse caso não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Não vai adiantar porque se ele diz que não acredita em Deus, obviamente ele também não acredita na Bíblia. Se ele não acredita na Bíblia, é claro que você vai apresentar a Bíblia para ele, porém, tudo que você vai falar vai entrar por aqui e sair por aqui. Então a teologia, ela apresenta para nós alguns argumentos, que são os que nós vamos considerar hoje. Por exemplo, o argumento cosmológico. O que quer dizer para a gente essa palavra aqui, ó? Bom, então a gente vai dividir essa palavra aqui, ó. Cosmológico. Então, cosmológico quer dizer mundo, tá? Mundo, universo. E lógico aqui vem de logia, né? Que é ciência, estudo, tratado, como você já aprendeu. Então, sempre que você ouve a palavra teologia, bom, você sabe então que é a ciência que estuda sobre Deus. Psicologia é a ciência que estuda a psique, não é? E assim sucessivamente, esses logias que você tem aí nas disciplinas acadêmicas, todos eles revelam para a gente então a palavra ciência, estudo, tratado, tá bom? Então o argumento cosmológico é o seguinte: você estudar o universo ele é um argumento para a existência de Deus. Ele é um argumento para a existência de Deus, o argumento cosmológico. Como assim? Bom, tudo que foi criado, então coloque aí, né, no seu caderno que você está anotando, a criação, ela tem uma causa, tá? Então você precisa raciocinar de modo lógico com essa pessoa, que é aquela pessoa que você gosta, mas ele diz, eu não acredito em Deus. Então você vai argumentar com ele sobre a criação. Algumas perguntas são interessantes, né? Quando nós utilizamos o argumento cosmológico, que tudo tem uma causa, né? Então a criação teve uma causa, e essa causa é Deus. Porém, quando você vai raciocinar, que é o que a gente vai desenvolver agora, esse raciocínio, e depois você poderá completar isso no vídeo, o que é que você vai entender? Você vai entender que, primeiro, quando você olha para o próprio corpo humano, você se olha no espelho, você vê praticamente, né, a bem dizer, uma máquina que pensa, que fala e que tem um tempo de validade devido ao pecado humano,
mas que se você fizer um estudo científico acerca destes organismos que dentro de nós estão, você vai perceber muita coisa que só pode comprovar a existência de um Criador, não tem outra. Por exemplo, na descrição, o primeiro vídeo que eu estou trazendo é um vídeo do Dr. Enéas. Claro, o Dr. Enéas é cientista, não é? Já falecido, foi candidato a presidente do Brasil, mas o Dr. Enéas, ele trata, por exemplo, o porquê ele crê em Deus. Uma das melhores referências aqui no Brasil, por exemplo, é esse vídeo do Dr. Enéas, tá? Onde ele apresenta a explicação da criação dos cromossomos, tá? Então ele vai explicar sobre os cromossomos e ele diz que é impossível que isto tenha se desenvolvido pelo acaso. Então dê uma olhadinha nesse vídeo para que você possa compreender um pouco mais esse argumento. Mas basicamente o argumento é que existe criação e existe uma causa e a causa é Deus. Aí talvez alguém fala para você assim, mas eu acredito no Big Bang. Tem cristãos que dizem assim, mas eu não posso acreditar no Big Bang. Gente, isso é uma fala que não é racional com a própria criação. É claro que nós podemos falar em Big Bang não por acaso. Nós podemos falar sim em um Big Bang, porém controlado e direcionado por uma causa maior, por Deus. Porque você já imaginou? Por exemplo, se você fizer um estudo sobre o Sol, você vai perceber que o Sol, o trabalho do Sol, o tempo inteiro, são explosões atômicas para poder manter tudo aquilo que nós temos, que o mundo tem, não é? De calor, na temperatura certa. Quer dizer, como que poderia um astro projetado por ninguém conduzisse durante tanto tempo? Eles preveem a morte do Sol para alguns milhões de anos. De uma maneira que ele não pega fogo, ele não faz a Terra pegar fogo, não faz outros planetas pegarem fogo. Então alguém projetou o Sol para aquele espaço. Então alguém criou. Criação causa Deus. Esse é um bom raciocínio para você que está nos acompanhando, certo? Então, um argumento cosmológico. Você pode pedir, por exemplo, para a pessoa analisar outras coisas em relação ao universo. É claro que esse nível de conversa é um nível de conversa de pessoas que já têm um pouco mais de visão. Porque o que acontece é o seguinte, existem pessoas que entram na universidade e grande parte das universidades, elas trazem uma certa filosofia marxista e uma filosofia de não existência de Deus e não crer em Deus. E aí o que é que acontece? A pessoa entra lá no primeiro ano, ele já fala assim, eu já não creio mais em Deus porque eu aprendi isso, aprendi aquilo. Mas é interessante que os grandes cientistas, eles sempre acreditaram em Deus. A sua grande maioria. Por quê? Porque o universo, ele encanta qualquer um que começar a buscar informações, não é? Nas estrelas, nos astros. É como diz o Salmo número 19, verso 1. Tá? Agora aqui a gente cita a Bíblia. O que é que diz o Salmo 19, 1? Salmo 19, 1 diz que os céus declaram a glória de Deus. Imagine, por exemplo, você que está me acompanhando agora, pensa um pouquinho no céu, nos dias de Abraão. O que é que nós tínhamos naquele tempo? Não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Como é que Abraão conheceu a Deus? Foi contemplando a natureza. É por isso que Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que aquele que não acredita em Deus, ele é indesculpável. Ou seja, não existe desculpa, ok? Então nós acabamos de tratar aqui o argumento cosmológico. O argumento cosmológico trata da causa e da criação, que é Deus. Agora nós vamos falar sobre o argumento teleológico, tá? Então agora nós vamos falar sobre
esse segundo argumento aqui, o argumento teleológico, para você entender. Bom, a palavra teleologia vem de telos. Vai anotando aí para você não perder nada, hein? Vem de telos, que significa propósito. Bom, então aqui você já pode começar a compreender que o argumento teleológico, ele vai dizer o que para a gente? Ele vai se comunicar inclusive com o argumento cosmológico, porque o argumento teleológico, ele diz que tudo o que foi criado tem um propósito, ou seja, todas as coisas que foram criadas, elas têm um propósito. E se elas têm um propósito e foram destinadas a esse propósito, alguém as destinou a esse propósito, ou seja, Deus é quem destinou. Por exemplo, quando nós recorremos ao livro do Gênesis, a Bíblia diz que foram feitos 2 luminares, um maior, com que propósito? Para iluminar o dia, e outro menor, com que propósito? Para iluminar a noite. Isso nos mostra o quê? Que Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz, inclusive na criação do ser humano. Nós observamos muito interessante nessa questão do Sol, da Lua e das estrelas, né? Veja só, são luminares muito potentes que foram criados por Deus para iluminar a noite, mas não atingem a luminosidade do Sol. Ou seja, o propósito da Lua e das estrelas é um, o propósito do Sol é outro, o propósito de outros planetas, não é? Também são designados por Deus. Muitas vezes nós não sabemos, nós temos aí, por exemplo, os exoplanetas. Esses exoplanetas, você precisaria viajar, por exemplo, milhares de anos na velocidade da luz para conseguir chegar em um planeta desse. Então veja, são planetas que estão fora do nosso sistema, mas eles têm sido descobertos. Por quê? A maior ganância do homem hoje, qual que é? É tentar encontrar vida em outro lugar. Ou seja, aqueles que dizem, né, que Deus não existe, eles simplesmente vão se classificando naquilo que diz o Salmo número 14. Salmo número 14, verso 1, diz que o tolo diz que não há Deus. Tá legal? Então agora nós vamos ao argumento ontológico, tá? O que é esse argumento? Tá? Esse argumento aqui, ele é muito interessante. Ele trata da nossa mente, tá? Ele trata da nossa mente humana. Então, o argumento ontológico, ele diz o seguinte, que Deus, vamos usar um linguajar bem simples para você entender. Deus é a maior coisa concebida pela mente humana. Então, a nossa mente, ela não consegue criar nada maior do que Deus. Ou seja, tudo sempre vai se resumir à grandeza de Deus. Isso aqui é muito importante, esse argumento. A nossa própria mente não aceita. Por mais que a pessoa se diga ateu, ela sabe que existe uma grandiosidade, muitos vão chamar de energia, muitos vão chamar de força cósmica, mas é algo muito maior. Então a nossa mente humana, ela consegue conceber, nós não conseguimos imaginar algo que seja maior do que Deus. Bom, se é dessa maneira, se a nossa mente humana, que entende as realidades, ela não consegue conceber uma realidade maior que Deus, então nós entendemos que a nossa mente, ela aceita naturalmente Deus
como a maior coisa que você pode conceber na sua mente. Tá legal? Eu disse no começo, então, para o pessoal que está chegando agora, na descrição desse vídeo, desta aula, nós temos alguns vídeos complementares, vídeos pequenos, para que você possa assistir e compreender um pouco mais tudo que nós estamos falando aqui, tá? E eu disse também que você pode utilizar esses vídeos nos grupos que você participa, mandar para mais alguém. Gente, tudo que nós vamos fazendo, a gente vai tentando criar uma corrente do bem, não vai ficando só para nós. Não é? Então imagine, você espalha para um, espalha para outro, são coisas muito importantes. E outra, bem confiáveis aqui que a gente pesquisa antes para vocês, tá bom? Então nós temos aqui o argumento ontológico. Não tem nada que a mente humana consiga conceber que seja maior que Deus. Então você fala assim, o Sol, tá? Bom, para o Sol existir, alguém maior do que o Sol tem que existir. Ou seja, para tudo que foi criado, existe um Criador, existe alguém maior do que a própria criação. É por isso que quando você pega, por exemplo, a Bíblia, Deus, ele condena a idolatria, não é, da criação. Deus, ele condena a idolatria da criação. Por quê? Porque é irracional ao homem crer que a criação pode ser adorada e ao mesmo tempo não crer em um Criador. Então é por isso que Deus condena. Nós pegamos, por exemplo, ali no livro de Jeremias, nós temos algumas passagens onde Deus diz que eles adoravam o exército dos céus, no livro de Ezequiel. Então a adoração aos astros, ela é condenada na palavra de Deus exatamente por isso, porque uma pessoa que adora o Sol, ele próprio se rebaixa à condição subhumana, porque ele não consegue raciocinar que aquilo que ele está vendo teve que ter alguém maior para poder criar, caindo assim sempre no argumento ontológico, né? Que Deus é a maior coisa que a nossa mente consegue conceber. Depois nós temos o argumento moral. O argumento moral, tá? O que é o argumento moral? O argumento moral é a ideia de que o homem tem dentro de si o senso de julgar o que é certo e o que é errado. Sendo assim, alguém precisou implantar no homem esse senso de julgamento. Se o homem tem essa capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, ele também tem que ter a capacidade de saber que se existe certo e errado, também existe alguém que julgará o mundo. Olha só que interessante esse argumento. Ou seja, Deus colocou esse argumento dentro do homem para que o homem possa conhecê-lo. Nós temos que raciocinar. Por exemplo, nós citamos aqui os animais. Os animais não serão julgados. Por quê? Porque eles não conhecem exatamente esse argumento. Eles não raciocinam como nós. Deus não colocou isso dentro dos animais, mas dentro do homem Deus colocou o argumento de que aquilo é certo, aquilo é errado. Isto é certo, isto é errado. Quando Deus coloca esse argumento, Deus está dizendo, olha, um dia todos serão julgados à base do que eu coloquei dentro de vocês. Tá? O que é certo e o que é errado. E aí, nós temos um texto na Bíblia que é Romanos, tá? Romanos, capítulo 2, versículo de 14 até o 16, que trata exatamente do argumento moral. Ali o apóstolo Paulo, ele diz que Deus reservou um dia onde ele vai julgar todo mundo. E ele diz que isso acontece através do evangelho que ele pregava. E aí ele diz que quando as pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, tais pessoas são uma lei para si mesmas, indicando que Deus colocou dentro de cada um de nós o princípio moral. E esse princípio moral define que nós somos diferentes
dos animais. Olha só que interessante. Por isso, esse argumento, ele revela que um dia, né, haverá um julgamento dos seres humanos à base do que eles também se julgam. Veja só que interessante. Lembrando que esse julgamento que nós nos referimos, isso a gente vai aprender mais para frente, é o julgamento do juízo final, tá? Juízo final. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente na aula de escatologia, e aí você vai entender melhor. Por que isso? Porque o julgamento do juízo final, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 em diante, é o julgamento, também conhecido como julgamento do grande trono branco, onde todas as pessoas que não são da igreja de Jesus serão julgadas. A igreja do Senhor Jesus, ela é julgada antes na própria vinda do Senhor. Julgada, conforme você talvez já está conhecendo um pouquinho mais, ouvindo as nossas pregações, talvez você que tenha aí o nosso livro O Tempo do Fim, a igreja, você que faz parte da igreja de Jesus, então você é julgado para o galardão, né? Para receber o prêmio, tá? Ao passo que o julgamento no juízo final, ele vale para todos os mortos, desde Adão até o último que morreu, até a volta de Jesus, tá bom? Então isso aqui é só para você poder entender um pouquinho, mas o argumento moral, ele trata disso, que o ser humano ele tem que ter consciência que ele tem que prestar contas a alguém. Foi Deus quem colocou isso dentro do próprio ser humano, tá bom? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho o argumento histórico. O argumento histórico. Poxa vida, ancião, eu nunca tinha ouvido falar nesse monte de coisa que você está falando. Pois é, o que a gente vai falando aqui, se você anotar, você não só vai ter ouvido falar, como você vai tirar grande proveito do que nós estamos falando. Bom, agora nós vamos para o argumento histórico. Como é que funciona o argumento histórico? O argumento histórico é um argumento, conforme o próprio nome sugere, observado na história do homem. E esse argumento, ele é tão bíblico quanto observável na história. Por exemplo, logo depois que o homem peca, ele vai tentar fazer as suas roupas, tal, e aí Deus traz as roupas para eles em peles, né, de um animal. E o que é que a gente observa ali? Passado algum tempo, os dois filhos do casal, eles querem fazer um sacrifício, tá? O Abel e o Caim vão fazer um sacrifício. Lembrando que se você está um pouco por fora dessa história de Abel e Caim, você pode procurar aqui no nosso canal pela Bíblia, que você vai encontrar a escola bíblica onde nós explicamos um pouquinho sobre o assunto. Eles desejam fazer um sacrifício. O que era esse sacrifício? Se você pegar essa palavra lá no Antigo Testamento e comparar, você vai ver que ela equivale aqui à adoração. Então o desejo do homem de adorar, ele é tão antigo quanto o próprio homem. Eles querem adorar a Deus. Quando Abraão vai junto com Isaac para o Monte Moriá, você vai pegar um determinado ponto no relato, que Abraão vai dizer assim, olha, fiquem aqui, falando para os seus empregados, que eu e o rapaz iremos adorar. Mas na verdade Abraão ia fazer o sacrifício. Então isso aqui é muito legal quando você entende, porque na terra, desde que o mundo é mundo, o homem sempre adorou algo ou alguém. Sempre. Sempre, 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 sempre. Quem é que colocou essa necessidade de adoração dentro do homem? Quem colocou essa necessidade de adoração dentro do homem foi Deus. Quando você recorre, por exemplo, à arqueologia,
você vai perceber que essa necessidade ela está presente na história do homem, tá? Por mais antigo que eles digam que o homem seja, mas ela sempre estará presente. O homem sempre adorou, ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Tanto é que aqui vai uma outra palavra para você, o panteísmo. Aliás, panteísmo não, perdão. O animismo é a religião mais antiga que existe na Terra. O animismo é a religião mais antiga que existe na Terra. O que é que essa religião faz? Você vai falar, eu não conheço ninguém dessa religião. Pois é, mas é a religião mais antiga. Porque você sabe que o mundo, hoje nós nos consideramos muito civilizados, mas antigamente o mundo ele era dividido em tribos, não é? Eram tribos, assim como ainda existem em alguns países da África. Eram tribos, eles tinham seus deuses locais. Por exemplo, a tribo de Abraão tinha os seus deuses locais. Quando Deus falou assim, ó, sai da sua terra e da sua parentela. Então alguém fala assim, puxa vida, então eles eram idólatras, né? Eles adoravam lá aqueles terafins, tal, essas coisas. Não era só isso. O ser humano, né? Isso nos diz o animismo, ele passa a adorar, por exemplo, um ser superior que tem um espírito, muitas vezes, numa árvore, num animal, não é? Em um ídolo. Então é como se houvesse um espírito superior, uma força superior, que fosse incorporada a tais objetos. Isso é o animismo, tá? Então eles adoravam árvores, adoravam nas cachoeiras. Por exemplo, se você fizer um pouquinho um estudo acerca das religiões afro-brasileiras, o que você vai perceber? Você vai perceber que são religiões animistas. São completamente animistas. Então as oferendas que são feitas, muitas vezes, né, em nome de certas entidades, essas entidades elas refletem quem? Por exemplo, se você vai no final do ano à praia, você vai perceber que existem ali oferendas a Iemanjá. Então, quem é Iemanjá? Iemanjá é a rainha do mar, ou seja, ela é a personificação do mar, né? Então, eles olham dessa outra maneira. Aí você vai entrando, né, dentro desse mundo animista, você vai perceber que as pessoas sempre tiveram essa necessidade de adorar. Agora, vale o mesmo argumento dos animais. Por que é que os animais não têm essa necessidade de adoração? Apenas o homem tem. Por mais que uma pessoa tente negar tal necessidade de adoração, essa pessoa ela fica um vazio. Ela fica um vazio, sabe? É por isso que muita gente que leva uma vida sem Deus, não é? Quando eu digo Deus, não é religião, pelo amor de Deus. Muita gente que leva uma vida sem Deus, simplesmente uma vida como se ele não respeita o argumento moral, ele não respeita o argumento cosmológico, ele não respeita o argumento teleológico, ele não respeita o argumento ontológico, ele não respeita o argumento histórico. Por que ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele é uma pessoa vazia, é uma pessoa triste? Por quê? Porque simplesmente ele está indo contra a sua própria natureza. Ou seja, ele quer adorar algo, ele quer adorar alguma coisa, mas ele próprio se perdeu dentro dos seus conceitos. É por isso que o homem tem essa necessidade. Então, quando nós descobrimos a adoração do verdadeiro Deus, nós nos sentimos muito mais felizes, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Então nós nos sentimos muito mais felizes. Por quê? Porque você adora alguém que você passa a conhecer. Quando você passa a adorar a Jesus, a mesma coisa acontece com você, certo? Então a necessidade de adorar sempre esteve presente no homem, tá? As civilizações mais antigas, estejam elas lá no Antigo Oriente, na Mesopotâmia, na África, né, que são os locais onde as civilizações começaram, todos eles sempre tiveram a necessidade
de adorar. Como é que a gente explica isso? Né? Essa necessidade foi colocada dentro do ser humano. Ou seja, a finalidade, a adoração justifica a origem. Guarde bem essa frase. A finalidade justifica a origem. O desejo de adorar justifica a origem do homem. Justifica que o homem, ele é um ser espiritual, desde o seu projeto, tá? Desde que Deus criou o homem, o projeto do homem é ter espiritualidade, é adorar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. É por isso que nós temos essa necessidade de adoração. A finalidade justifica a origem. Ou seja, a necessidade de adorar mostra que nós somos seres espirituais, não apenas seres carnais, ok? E aí tem um texto muito interessante, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Se você tiver com a Bíblia na mão, eu vou aproveitar e vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 24 até o 28. Atos 17, 24 a 28. Certo? Então, esse texto praticamente, ele resume grande parte de tudo que nós estamos dizendo. O texto nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, sendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então esse texto ele é muito interessante porque ele destaca algumas coisas aqui. Bom, primeiro ele diz que Deus não precisa ser servido que nem você serve um ídolo. Essa ideia, né, eu tenho que servir a Deus. O homem muitas vezes ele usa a religião para servir a Deus. Não, Deus não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, não é? O texto mostra que nós estamos em Deus, nós somos descendência dele. Quando Adão pecou, vamos dizer que cortou-se ali o cordão umbilical, aquele lado espiritual do homem, ele só é reativado novamente, aquela esperança que os patriarcas tinham, e é por isso que Cristo vem desde o Antigo Testamento, em Cristo Jesus, tá? Agora o texto, ele nos mostra que Deus, ele fez de um só homem todos os povos, né? Então, todos os povos. Isso aqui tem um significado muito interessante para a gente. Todos os povos foram feitos de um só homem. E diz que Deus designou onde eles deveriam habitar. Veja só que interessante. Talvez para você, que já conseguiu viajar para outras partes do mundo, você talvez diga, poxa, eu nunca conseguiria morar aqui. Já imaginou? Por exemplo, nós moramos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como dizia o poeta. Agora você imagine, por exemplo, você morar na Sibéria, com menos 50 graus. Você não aguentaria. Mas você sabia que aquelas pessoas que ali estão, que descenderam de um só homem, quando Deus projetou o local onde eles iam morar, Deus projetou também a resistência maior para eles ao frio do que para a gente? Deus designou onde cada um moraria, não é? Não é à toa que nós percebemos, por exemplo, os traços, não é? Você pega, por exemplo, os traços do Oriente,
são pessoas que têm o olho um pouquinho mais puxado. Foi Deus que designou onde eles morariam. Você pega, por exemplo, na África, grande parte das pessoas tem a pele negra. Foi Deus que designou onde eles morariam, não é? E assim sucessivamente, né? Independente da miscigenação ocorrida com o passar do tempo. Mas foi Deus quem designou, né? Vamos dizer assim, cada matriz para cada região onde ele pudesse morar. É muito interessante que nós venhamos a lembrar disso. E aí, ele também dá uma dica aqui interessante. Ele diz assim, ó: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando pudessem encontrá-lo. Então agora aqui eu quero indicar para vocês, tá? Vale a pena comprar esse livro. Ele se chama Fator Melquisedeque, tá? Fator Melquisedeque. Não tem erro. Fator Melquisedeque. Esse livro, o autor é o Don Richardson, tá? Don Richardson. Grande cristão, já faleceu. Mas você pode procurar, você não vai conseguir baixar, pessoal. Vamos tentar fazer aqui um acordo de cavalheiros. Quando eu falo livro que eu cito, na sua grande maioria, você não encontra internet para baixar. O negócio de baixar livro de internet é complicado, né? Porque todo mundo, eu vou baixar esse livro. Não, Fator Melquisedeque, você vai numa livraria, procura onde tem. Esse livro deve custar uns 49, 50 reais, olha lá. Mas é um livro que vale a pena para você poder entender um pouco mais acerca de tudo isso. O que vai nos dizer o Fator Melquisedeque? O Fator Melquisedeque, o Don Richardson, ele vai abordar, por exemplo, como Deus se manifestou nas diversas culturas humanas. Por isso o nome, Fator Melquisedeque, né? Porque nós lemos a história de Abraão, e aí nós colocamos o Abraão como super-herói, só que o Abraão, ele paga dízimo para Melquisedeque. E diz a Bíblia que o Melquisedeque, sem genealogia, ninguém conhecia quem era o pai, quem era a mãe, ele era um sacerdote de Eu-Elion. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus tratava com Melquisedeque numa outra região, ao passo que tratava com Abraão em outra, indicando que Deus tem tratos pessoais. Os tratos de Deus são pessoais, é com você pessoalmente que está me acompanhando nessa aula, é comigo, é com cada ser humano. Os tratos de Deus, nunca confunda isso, os tratos de Deus não são com os grupos religiosos, tá? Os tratos de Deus são com todos os seres humanos. Cada ser humano prestará contas de si mesmo a Deus. Então, não confunda, por exemplo, mas eu preciso de uma organização para que eu possa prestar contas a Deus. Não, você não precisa. Você precisa só de Jesus. Mas é porque eu preciso de uma religião para prestar contas a Deus. Não, você precisa de Jesus. Tá legal? Então, coloca isso daí bem firme para você poder entender. Então, o livro Fator Melquisedeque, ele vai mostrar como Deus tratou, por exemplo, com os astecas, como Deus tratou, por exemplo, com os maias e com outras tribos na história. Don Richards, ele faz uma abordagem simplesmente fantástica dentro do livro Fator Melquisedeque, tá? Inclusive, eu fiquei muito feliz porque o irmão me devolveu o que ele tinha pego emprestado comigo já há mais de 2 anos. Tá? Então agora eu indico para vocês. Tá bom? Procura, busca, né? Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E, além disso tudo que nós estamos tratando, nós também, eu quero recomendar os vídeos que já estão disponíveis aí. Basta você entrar na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar alguns vídeos interessantes. Inclusive com um grande cristão e criacionista, o doutor William Lane Craig, tá? Para que você possa conhecer. E eu vou recomendar também para vocês, tá? Vou recomendar também outros vídeos sobre criacionismo do doutor Adalto Lourenço, tá? Doutor Adalto Lourenço. Também são vídeos excelentes a
cristão, eu conheço pessoalmente, e vale muito a pena você começar a acompanhar o material do Dr. Adalto aí pela internet, tá legal? Então guarda bem aí o nome aí, Dr. Adalto Lourenço, guarde o Fator Melquisedeque de Don Richardson, né? E o que nós acabamos de ler aqui. Bom, resumindo aqui então, a nossa segunda aula. Você está gostando? Puxa, ancião, eu estou gostando dessa aula. Então eu vou pedir um favor para você. Por favor, deixe aí o seu like. Deixe aí o seu like, não esqueça. Não esqueça. Né? Essa é a maneira que nós demonstramos gratidão. Sempre que nós gostamos de um vídeo, deixa aí o seu like. E manda para seus amigos essa aula. Manda, convida eles para participarem da aula. Gente, a aula é de graça, tá bom? Eu tenho certeza que quem, né, se dedicar vai crescer. Quem se dedicar vai entender o propósito, né, pelo qual nós estamos trazendo esse material para vocês, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Convide outras pessoas, chama para a nossa aula, chama aquele seu parente que está lá no Nordeste, aquele seu parente que está lá em outro país. Talvez essa pessoa está buscando a Deus. Lembre-se, a necessidade de adorar é muito grande. E às vezes a pessoa ela acaba entrando por caminhos errados. Ela pode se tornar refém de uma seita, porque ela quer adorar a Deus de modo certo. Tá? Nós somos responsáveis por aquilo que cultivamos. Então, se você está cultivando a palavra de Deus no seu coração, você também é responsável por disseminá-la. Tá legal? Bom, fazendo então uma breve recapitulação da aula 2. Nós lembramos alguns argumentos para a existência de Deus. Então, o argumento cosmológico, tudo que foi criado tem uma causa e a causa é Deus. O argumento teleológico, tudo que foi criado tem um propósito e quem destinou o propósito foi Deus. O argumento ontológico, onde diz que a nossa mente não consegue conceber algo maior do que Deus. Então, nossa mente não consegue imaginar. O argumento moral é cada um tem dentro de si a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, diferente dos animais. O argumento histórico, que é a necessidade de adoração. O ser humano é o único ser criado na face da terra que tem histórico de adorar, desde a sua criação, em qualquer tempo, em qualquer cultura, não importa em que parte da terra eles estejam. Por quê? Porque, conforme nós vimos, todos descenderam de uma mesma matriz, que era Adão. E Adão foi criado primeiro no projeto de Deus, espiritualmente, e depois foi feito do pó da terra. E aí nós lembramos aquela frase: a finalidade justifica a origem. Então o desejo de adorar, ele é demonstrado na criação do homem em sentido espiritual. Tá bom? Bom, eu acredito que foi uma aula bastante proveitosa. Se você gostou, deixa o seu like, manda para mais alguém, convida mais alguém, que sábado que vem nós estaremos em mais uma aula. E lembrando que amanhã, nesse mesmo canal, às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica. Tá legal? Não perca a Escola Bíblica e depois, às 10h30, a pregação expositiva da Palavra de Deus. O canal Pela Bíblia é o canal que nós recomendamos, que você também recomende a outros, para que possam conhecer a Palavra de Deus sem amarras religiosas. A Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã.